específico gama D e a altura é G. Do lado de lá, eu coloquei um fluido que tem peso específico gama A e tem uma altura H. O recipiente tem uma divisória aqui no meio e aqui eu tenho uma comporta e essa comporta ela pode ser esse movimento aqui, ó, para cá ou para cá, em função do fluido que eu tenho aí dentro. Essa comporta tem uma altura H e uma largura L. Dá para perceber que os fluidos aqui estão o quê? Nivelados. Provavelmente vai ter alguma força para lá e uma força para cá, tranquilo? Só que isso aqui tem que ser equilibrado com essa força aqui. Legal? Bom, como é que faz isso? Eu vou desenhar a comporta aqui. Eu vou primeiro estudar esse lado aqui. Tá? Eu vou dar uma ampliada na comporta. Então eu vou ter aqui a articulação. Aqui eu tenho a comporta. Tá aqui a comporta. E eu tenho que descobrir a ação, ou seja, qual é a força que age nessa comporta. Bom, qual é a única coisa que vai fazer agir a força? O fluido. Tranquilo? E o fluido, ele origina ali na comporta uma pressão. Perfeito? Então eu venho aqui e vou montar em relação à comporta um diagrama que me dá a pressão aqui em função da distância aqui, da profundidade. Bom, aí eu sei o seguinte, preciso montar um diagrama. Bom, o que é um diagrama? O diagrama é uma simulação matemática lá no gráfico da vida. Eu sei que como é que eu calculo pressão. Naquele caso ali, tem dois jeitos. Pressão é força sobre área ou pressão é... Bom dia. Pressão é força sobre área ou pressão é peso específico do fluido vezes altura. Bom, qual que eu vou calcular ali? Peso específico vezes altura? Isso é uma equação do primeiro grau. Para mim definir uma equação do primeiro grau, ela me dá um gráfico que é uma reta. E para mim definir uma reta, eu preciso de dois pontos. Então veja bem, eu vou escolher 2 pontos. Lógico que eu vou escolher 2 pontos que eu conheço. Vou escolher esse aqui, ou seja, a pressão que age aqui no nível. Quanto que ela vale? 0, porque é a pressão atmosférica. Então eu venho aqui no gráfico e marco. 0. Profundidade 0, pressão 0. E o outro ponto, eu vou pegar o máximo possível que é aqui embaixo, não é isso? Quanto que vale essa pressão? Gama A vezes altura. Eu venho aqui no gráfico e marco. Está aqui, ó. Gama A vezes altura. Se eu ligar as duas, está aqui ligado, eu tenho a força, ou seja, a pressão que age em qualquer ponto aqui. Tranquilo? Legal. Dá uma olhada ali do outro lado da lousa lá. Isso aqui não é um negócio rígido? Não pode ser tratado como sendo uma barra? E qual é o carregamento de forças que eu tenho aqui na barra? Porque ela forma o quê? Figura. Triângulo. Então eu posso distribuir tudo isso aqui
Isso aqui é gama A vezes H. Eu posso substituir tudo isso aqui por uma força aqui. Por uma força aqui. A F do triângulo A. E essa força aqui vai ser a área do carregamento aqui. Tranquilo? Como é que eu calculo isso aí? Fácil. Força do triângulo A vai ser igual a base. O comprimento da base não é isso aqui? Gama A vezes H. Gama A vezes H. Vezes a altura. A altura não é isso aqui? Essa altura não é o H? É aquela altura da comporta? Gama A vezes H dividido por 2. Legal. Isso aí é a força que age. É a força que age na comporta ali. Vamos para uma análise dimensional. Isso aqui, medida em quê? kgf por metro cúbico. Vezes H, que é metro. Vezes metro. 2 é 2, certo? O que deu ali? Quilograma por metro. Quilograma por metro é unidade de força? Não. Só que tem uma coisa. Essa comporta aqui, ela tem um comprimento aqui, não tem? Que é esse comprimento aqui. Esse comprimento aqui, L. Só que acontece o seguinte. Eu peguei esse ladinho aqui, não peguei? Nesse ponto aqui, também não vai agir uma pressão zero. E aqui não vai agir uma pressão que é gama A vezes H. Ou seja, aqui também eu vou ter ação de uma força do triângulo A. Bom? Só que tem uma coisa. Essa força do triângulo A, ela aparece aqui, 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 até ali. Isso. Então aqui, ó, eu posso unir isso aqui. Aqui é tudo força do triângulo A. O que apareceu aí agora? Apareceu um carregamento? De que tipo? Retangular. Retangular? Como é que eu calculo? Todo esse carregamento aqui não exerce uma força aqui, ó, que é no centro aqui, que eu vou chamar de força total do triângulo A. E como é que eu calculo isso? Não é a área, que é isso vezes isso? Tranquilo? Então eu vou ter que a força total do triângulo A vai ser a força do triângulo A vezes o quê? A largura da comporta? L. Então eu vou ter que a força total do triângulo A vai ser igual a gama A vezes H vezes H dividido por 2 vezes L. Esse L aqui apareceu mais 1 metro aqui, não apareceu? Então virou o quê? O que eu fiz quando eu faço isso aqui, ó? Quando eu estudo um pedacinho e jogo no comprimento total. Um treco que vocês se matam de estudar e ninguém explica para vocês por que vocês estudam. Entendeu? Um negócio assim, ó. A gente fez uma integral aqui.
sem usar aquela loucura matemática que os matemáticos fazem. Tranquilo. Entenderam? Agora copia, que agora você quer pagar.